Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Louvamos a Deus pela sua vida e rogo ao Senhor para que você esteja bem e fortalecido no Senhor. E para esse fortalecimento no Senhor, nós vamos mais uma vez meditar na palavra de Deus, porque ela nos transforma pela ação do Espírito e nos fortalece e faz com que cada vez mais erremos menos. Então, quero agora ler com os irmãos a segunda carta de João desse estudo, uma carta bem curtinha, apenas 12 versículos, que nós vamos ler juntos nessa hora. A palavra de Deus nos diz assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem, tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá as boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Uma carta, a segunda de João, bem curtinha, que nós vamos refletir nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma vez te louvamos, te bendizemos e agradecemos a Ti pela Tua bondade. Pedimos, ó Deus, a Sua proteção sobre todo o Seu povo, todos aqueles que clamam pelo Seu nome. E agora, Pai, pedimos que o Senhor nos fortaleça através do entendimento da Tua palavra. E assim, ó Deus, oramos com ações de graças no nome de Jesus. Amém. Segunda de João, nós vamos perceber aqui que ele começa assim dizendo: o presbítero à senhora eleita. Pode dar uma impressão assim de uma carta direcionada a uma pessoa propriamente dita, mas ao que tudo indica, ele está se direcionando a uma igreja. Lembre-se que João possivelmente deve estar falando aqui alguma igreja da Ásia Menor. Então, o foco dele é a verdade. Ele diz, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Então, a preocupação de João aqui continua sendo para que a igreja estivesse atenta aos desvios doutrinários, estivesse atento a tudo aquilo que já havia ensinado, para não haver o quê? Distorções, exatamente isso. Não havendo distorções, o evangelho ficaria puro e assim a verdade estaria sendo pregada, estaria sendo manifestada àqueles que haveriam de se converter e também àqueles que já serviam a Cristo. Tá certo? Então, ele diz assim, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, Filho do Pai, estejam conosco em verdade e em amor. Então aqui ele introduz essa carta, direcionando a essa possível igreja, né?
falando da razão pela qual lhe motivou, mas agora ele vem tratar propriamente do assunto no versículo de número 4, porque ele diz assim: fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Então ele enfoca a importância da verdade, e aqui há algo muito interessante que nós, como Igreja do Senhor, precisamos estar praticando e estar pensando, que é andar segundo a verdade. Que verdade, pastor? A verdade das Escrituras, a verdade do caminho, a verdade de Jesus com os seus ensinamentos e a doutrina bíblica. Então, aqui ele se encontra com alguns membros dessa igreja e se alegra. Ele diz: fiquei muito alegre, porque conforme nós ensinamos, eles estão andando. E assim deve ser a igreja de Jesus, conforme o Espírito Santo nos ensina, segundo as Escrituras. Essa igreja que teme ao Senhor, então, deve andar segundo os preceitos de Deus, ok? Então, a alegria de constatar que a igreja anda na verdade, tanto sob o ponto de vista ético, como sob o ponto de vista doutrinário, ou seja, obedecendo ao Evangelho, obedecendo os ensinamentos que o Evangelho vem a trazer a todos aqueles que têm contato com ele. Então, assim deve ser a nossa vida, como servos do Senhor, como igreja de Cristo, uma vida que pratica, que anda na verdade e anda em coerência com a palavra de Deus. Tudo que as pessoas desejam ver é coerência nos servos do Senhor. Presta atenção nisso. Deus espera, assim como as outras pessoas, que sejamos coerentes com os ensinamentos da sua palavra, coerentes com os ensinamentos da palavra, da Bíblia. Então, essa deve ser a busca da igreja, de andar nos caminhos do Senhor. E para andar nos caminhos do Senhor, nós precisamos obedecer a Ele. Precisamos obedecer ao Evangelho. Não há como pensar em servir a Deus, em andar nos caminhos do Senhor, se nós não estivermos dispostos a obedecer a esse Deus. Então João fica aqui muito alegre, porque aquelas pessoas aprenderam, foram bem discipuladas e praticam a verdade do Evangelho. E aí ele diz assim: olha, agora, Senhora, peço-lhe não como se escrevesse um mandamento novo. Ou seja, ele já está falando disso já há algum tempo na primeira carta. Mas ele diz assim: olha, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Percebam novamente a ênfase de João no mandamento do amor. Tá certo? E esse mandamento, como vocês viram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Qual é, então, o mandamento de Deus aqui? A base, a sustentação total de tudo é o quê? O amor. Então, o amor é que deve ser perseguido pelos cristãos, por aqueles que temem a Jesus. O amor a Deus e o amor ao próximo. E aqui, então, há uma observação interessante, porque nós só conseguiremos exercer isso se nós estivermos pautados, se nós estivermos interessados, vamos assim dizer, na obediência a Deus. Se nós não obedecemos ao Senhor, queridos irmãos, não faz sentido. Se nós queremos estar no seio da igreja, ou ser igreja, melhor dizendo, sem obedecer ao Senhor, é uma incoerência muito grande. Então nós precisamos ser coerentes àquilo que Deus espera de nós. Então a ênfase aqui de João é o amor. E o amor está pautado na obediência. Por que isso? Porque se nós não obedecemos a Deus, nós não o amamos. E se nós também não amamos, nós também não obedecemos. E todas essas coisas precisam ser refletidas, precisam ser pensadas, tá ok? Então,
havia ali um perigo eminente no pensamento, vamos dizer, pregnóstico, porque eles não acreditavam na vinda de Jesus, na encarnação de Jesus. Se não acreditam na encarnação, imaginem na morte e na ressurreição, então, assim dizendo. Então ele diz assim, olha, porque muitos enganadores têm saído do mundo afora. E assim ainda acontece hoje. Muitas pessoas se levantam em nome de Deus para fazer atrocidades, para ensinar heresias. No passado também foi assim. Pessoas que se levantavam e matavam em nome de Deus. Pessoas que escondiam a verdade da palavra para dominar sobre os outros. Eles eram então os detentores do conhecimento da palavra. E jamais queriam ou desejariam que essa palavra fosse bem interpretada pelas pessoas, vamos dizer assim, leigas, tá certo? Então, o que acontece? O evangelho não pode servir como fonte de dominação ou de opressão em cima do povo. Não, muito pelo contrário. Quando essas coisas acontecem, nós deixamos o amor de lado. O evangelho precisa ser a base para que o amor prossiga e o amor que vem de Deus que está em nós. Então, o amor precisa ser perseguido por cada cristão. Então ele diz assim, porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Olha bem o que ele está dizendo, as pessoas estavam ali disseminando no mundo da época que Jesus não veio em carne, portanto eles negavam a realidade de Cristo nesse mundo. E negando a realidade de Cristo, negam a salvação que vem de Deus, negam a verdade que vem do próprio Senhor para a humanidade, os quais não confessam que Jesus veio. Então, ele diz, tenham cuidado para que vocês não percam aquilo que receberam com esforço, aquilo que nós temos realizado com esforço para levar a vocês não percam isso, não percam essa recompensa. Então eu aprendo aqui que nós precisamos preservar a fé através dos mandamentos puros de Deus, porque há muitos enganadores. Se vocês virem, nos dias de hoje, pessoas que distorcem a palavra de Deus, são enganadores, se negam que Jesus veio, são anticristos e, portanto, a igreja precisa estar atenta. Como igreja do Senhor, devemos buscar e amar o nosso Pai, o nosso Deus. Nesse tempo, você tem buscado ao Senhor? O cristão vai para o caminho do amadurecimento quando ele se dedica ao estudo da palavra. Porque a palavra vai mostrando quais são as nossas falhas. A palavra vai nos apontando o caminho que Deus se agrada. Portanto, nós, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus e servos, principalmente de Jesus, precisamos buscar essa palavra. E a palavra, então, nessa hora é de incentivo para que você não desanime nessa busca. Mesmo em casa, mesmo sem poder estar presente no templo. E agora eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso, porque estar presente no templo ou não pode ser a motivação ou o termômetro para que você busque a Deus. Porque nós somos a igreja independente do templo. E aqui vem uma palavra bem contextualizada, porque ele diz assim, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Olha que coisa séria. Quem distorce, quem ensina heresia, quem vai além da doutrina, não tem a Deus. E esse que permanece tem tanto o Pai como o Filho. Então nós temos o Filho, nós que cremos. Portanto, precisamos ser fiéis a essa palavra e permanecer nela. E não ensinar nada que não esteja nela. Ok? E aí ele diz assim, olha, se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa, nem lhe
lhe deem as boas-vindas. Percebam aqui algo interessante. Aonde a igreja se reunia no primeiro século? Nas casas. O templo não era a fonte de encontro, ou vamos dizer, o ponto de encontro principal daqueles que iam se convertendo. Essa igreja primitiva não estava pautada, embasada no templo, mas ela estava se reunindo nas casas. Então ele diz assim, não recebam nas suas casas. Por quê? Porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Então veja bem, seria a mesma coisa que se fosse hoje, nós disséssemos assim, há uma reunião aqui no templo, então vocês, hoje o templo é aberto, qualquer um pode entrar, não é verdade? Mas vocês estão, quando ele diz recebendo em casa ou não recebam em casa, ele não dê a oportunidade de que essas pessoas enganadoras venham a falar a respeito do Evangelho. Não dê oportunidade delas causarem o quê? Transtorno, delas causarem engano, de causarem embaraçamento na mente daqueles que estão ouvindo. Então a responsabilidade da igreja é muito grande e séria quando pensamos naquele que vai ministrar a palavra de Deus. Por isso que nós não entregamos, assim nós dizemos no nosso meio, o púlpito para qualquer pessoa para falar heresias, para ultrapassar a doutrina do Evangelho, a doutrina de Cristo. Então esse será sempre um zelo, ou deve ser sempre um zelo da igreja. Quem vai pregar? Porque nós precisamos estar atentos. E eu tenho esse critério, porque há uma preocupação muito grande com isso. Eu já ouvi por várias vezes pessoas que dizem coisa que a palavra de Deus não diz, que fazem inferências pessoais a respeito daquilo que está escrito. Você pode fazer inferência desde que você diga, olha, não é isso que o texto está dizendo, eu estou fazendo aqui uma inferência, uma suposição daquilo que está aqui colocado. Mas então a gente tem que estar atento, porque se alguém sobe e fala alguma coisa e ensina, seja no pequeno grupo na sua casa, seja no templo, seja em qualquer lugar da igreja reunida, nós precisamos estar atentos. E se houver distorção daquilo que está escrito, nós vamos lá e dizemos assim, não é dessa maneira. A Bíblia nos diz assim e assim. Ok? Então nós precisamos ter esse filtro, porque somos uma igreja amadurecida no Senhor e não devemos permitir a distorção do Evangelho de Cristo por conta desses enganadores que negam a realidade de Jesus no nosso meio. E percebam bem aqui que quando ele diz não recebam, ele não está aqui colocando flor na situação, não. Ele não está pondo pano quente, não. João aqui é bem enfático, como eu já disse nas outras palavras desse estudo da carta de João. João aqui é cirúrgico. Ele entra podando mesmo, ele entra cortando todo tipo de ensinamento que seja contrário ao Evangelho. E ele não abre precedentes, tá certo? Então, nós precisamos entender que muitas vezes vamos ter que ser vistos como radicais, assim mesmo, a igreja de Jesus. Ah, você é um crente radical. Jesus era radical. Jesus não abria mão de princípios. Então aqui nós vamos ter que encarar essa realidade, porque senão a gente começa a negociar, a abrir uma conversa que vai dar um problema grande lá na frente. Veja bem, eu digo abrir um diálogo, abrir uma conversa no que diz respeito a negociar os princípios. Não é que nós não devemos ter relacionamento com não crentes, não é isso, não me entenda mal, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo do zelo quando nós colocamos alguém para pregar a palavra, para ensinar a palavra. Então nós temos que ter esse zelo e não negociar com os princípios para fazer média com ninguém. Então se a pessoa sobe e for preciso corrigir, nós temos que vir depois e corrigir aquilo segundo a palavra do Senhor. Então, há aqui uma necessidade
da igreja do Senhor Jesus se posicionar diante de Deus. Exatamente isso. Se a gente se posiciona diante do Senhor, o Senhor Jesus se posiciona diante de Deus a nosso favor e o Espírito Santo se move em nós para trazer a verdade dessa palavra. Então não negocie com os ensinos da Bíblia, não negocie com os ensinos que o Senhor tem para nós, porque nós seremos cúmplices das obras más que vierem a acontecer, a serem ditas. Ok? Então, é melhor sermos cúmplices do amor. Conforme João está aqui direcionando a igreja. Busquemos, perseguiremos então com afinco, com toda a força, o amor que vem de Cristo. O amor que Jesus derrama em nós, o amor que nós podemos derramar às outras pessoas. E jamais devemos dar lugar aos ensinamentos falsos e jamais devemos ceder à pressão dos homens para que fiquemos bem com eles, mas devemos sim endurecer a parada quando está contra a palavra de Deus, para que fiquemos bem com o próprio Deus. Então essa deve ser a tônica da igreja, buscar ficar bem com Deus. Você já pensou nisso? Você está bem com Deus? Como está a sua vida com Deus? Você tem obedecido, observado a palavra? Tem praticado o amor? Tem lido a palavra? Tem sido zeloso? Essa é a tônica da igreja do Senhor Jesus. Essa é a segunda carta de João a essa igreja, essa senhora eleita, e assim nós aprendemos que abrir mão dos princípios de Deus, dos princípios da sua palavra, é o pior negócio que a igreja pode fazer. Portanto, não tenham medo de serem criticados. Jesus foi muito criticado. Não tenham medo de serem excluídos por amor de Jesus. Mas tenham medo de não fazer de acordo com a vontade de Deus. Porque estamos aqui para fazer tudo para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado. E eu tenho certeza que se você se esforçar nesse sentido, Deus o honrará, dando proteção à tua casa, Deus o honrará, te mostrando os caminhos para a sua vida, e você será próspero. Não é ser próspero porque você vai ganhar muito dinheiro, você vai ser próspero porque você vai estar agradando ao coração do Pai, e logo, por conta disso, terá a paz que vem dele de uma maneira inexplicável. E as demais coisas que nós temos necessidade, Deus acrescentará a cada um dia a dia. Que o Senhor, então, nos abençoe. Que o Senhor possa fazer com que essa palavra seja pensada, refletida e praticada para a glória do Senhor. Lembre-se, não abram espaço para negociar com o inimigo os princípios eternos do reino do nosso Pai. Deus te abençoe, querido, que você tenha um restante de semana na presença dele, com oportunidades para buscá-lo e oportunidades para dar testemunho do que Jesus fez por nós naquela cruz. Oremos ao Senhor mais uma vez. Paizinho, nós te bendizemos porque o Senhor é bom e porque o seu amor, Pai, foi derramado sobre nós através de Jesus sem medida. Obrigado, Deus, por essa palavra que tanto nos desafia. Agora, Pai, eu clamo ao Senhor que o teu Espírito vá ao encontro de cada irmão que está passando por problemas, de cada irmão, ó Pai, que tem sido desafiado a agir segundo esta palavra. Eu peço que o Senhor os fortaleça e que através desse fortalecimento o nome do Senhor seja exaltado nessas vidas. Abençoa, Pai, a tua igreja. Abençoa, Pai, o teu povo que se chama pelo teu nome, e que a cada dia possamos romper em fé e que tudo que fizermos, que façamos para testemunhar do teu santo nome. Eu te louvo, ó Deus, e agradeço pelo teu cuidado, no nome de Jesus, o meu Salvador. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido.
Fiquem na mais doce paz do Senhor.